Olá, meus amigos, muito boa tarde. Eu sou Antônio Martins de Farias mais uma vez. Primeiro, quero agradecer a Deus e a você, meu irmão, minha irmã, que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Muito obrigado. Muito obrigado aos 488 inscritos. Pô, muito feliz. A meta, como sempre, eu repito, toda segunda, toda quarta, toda sexta, é chegar a passarmos de 1.000 até o final do ano. Falta muito, 500, só 511, mas eu conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio para que eu cresça, para que meu canal passe para mais gente. E não esqueça de dar o like e seu dislike. Cada like que você dá, segundo a informação, o YouTube passa para 6 pessoas. Então imagine, se você não esquecer de dar o like, quantas pessoas vão tomar conhecimento do meu canal? Muito obrigado mesmo. Outro dia mesmo recebi um inscrito do Ceará, lá do interior do Ceará. Que felicidade, né, gente? A gente aqui em Taquaritinga, em Santa Cruz de Capibaribe, Taquaritinga do Norte, nessa região aqui, passando informação para a gente no Ceará, para a gente no Rio de Janeiro, para a gente em Brasília. Isso é muito bom, né? É muito bom mesmo. Bom, eu deixo aqui o meu e-mail, o meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. O título do meu vídeo hoje é dizer assim, Lula, promessa é dívida, né? Vocês vão entender porque esse título, né? Só vão entender o título aqueles que assistirem ao vídeo. Simplesmente, Lula, vírgula, promessa é dívida. Veja bem, o Brasil, desde o seu nascedouro, né, sempre teve problemas com a dívida externa, com o pagamento dos empréstimos, das importações, né, que fazia. Desde o tempo de Portugal ainda, né? E vem se arrastando há muitos anos. Na década de 70, 80, no final da década de 90, já com a ascensão de Fernando Henrique Cardoso, a crise se tomou uma proporção assustadora. O Brasil, como tinha um ministro, dizia, não temos dinheiro, não temos dólares no Banco Central para comprar um chiclete, né? Uma goma de mascar. Imagine como era a crise. Mas o governo Fernando Henrique, com o Plano Real e com os superávites das importações, das exportações, as contas favoráveis ao país, né, entrando mais dólares de que saindo, o Brasil resolveu fazer reservas. E hoje o Brasil tem umas reservas cambiais em torno de investimentos internacionais em torno de 355 bilhões de dólares, o que é muito dinheiro. Dá para garantir, dá para dar uma sustentação, né? Resolver o problema de externo, né? A dívida externa, numa super crise, há 1 ano, 2 anos, o Brasil aguenta assumir os seus compromissos internacionais. Isso foi, claro, com muito custo, com muito sacrifício, com muita crítica, inclusive do PT. Né? A ala que mais condenou o governo Fernando Henrique foi a do PT, né? Que não apoiou o Fernando Henrique em nada, né? Sempre foi uma oposição ferrenha ao governo Fernando Henrique Cardoso. O governo Lula assumiu a dívida, assumiu o governo, sempre alegando a herança maldita, que não foi herança maldita, porque ele pegou o país mais ou menos encaminhado. O único problema é o problema das infraestruturas, de energia, que houve um apagão, né? O governo Fernando Henrique perdeu, né? O PSDB perdeu a presidência, que se eu não me engano foi José Serra, ou não sei se foi José Serra, foi Geraldo Alckmin, que disputaram com Lula e perderam. Depois veio a Aécio Neves em 2014 com Dilma e assim sucessivamente. Mas aí criou-se outro problema, que é o problema do déficit público, né? A dívida pública é um problema crasso hoje no Brasil. Nós temos que encontrar uma solução. Desde 2015, né, pelos desastres da economia da presidente Dilma, o déficit público tem sido monstruosamente acumulado ao longo dos anos. Né? Os governos Michel Temer tentou regularizar, o Bolsonaro deu calote, né, na dívida com relação ao parcelamento aquela emenda constitucional dos precatórios, que ele não quis pagar a dívida pública para poder fechar a conta. O Bolsonaro teve que usufruir do precatório, né, dar um calote na dívida pública, né, que são pessoas que têm dívidas, direitos a receber da União. O senhor Bolsonaro disse, não vou pagar, põe para 2027, para 2050, né? Muitas pessoas morreram e não receberam os seus direitos, mas tudo bem. Então, e agora com o governo Lula, a situação está do mesmo jeito, porque não foi solucionado. Né? Essa briga do presidente Lula com o presidente do Banco Central, ela não tem fundamento, porque o presidente do Banco Central está correto quando ele mantém a taxa de juros naquele patamar. Para quê? Para poder sustentar a inflação.
Por quê? Por causa do endividamento do país, que é muito grande, né? Nós estamos hoje em torno de 77% do PIB comprometido com o déficit público. Nós precisamos de chegar no final de 2024 com um déficit zero. Essa é a promessa que Lula assumiu. E espero que ele cumpra, né? Já tenho aí uma variável que diz, não, tem uma margem de manobra que a gente pode ficar devendo 28 bilhões de reais. Gente, é muito dinheiro. Então, é preciso que o governo Lula e a sociedade tome conhecimento desse grave problema que é a dívida pública brasileira. Essa dívida está tirando, vamos dizer assim, o sono dos credores. Por que os credores, o chamado mercado, que tanto se critica, eu não sei o que é mercado, mas é o que é. São os títulos que o governo emite diariamente, ele emite títulos da dívida pública, honrando o pagamento com juros cada vez mais altos, porque quanto maior a dívida, menor é a chance daquele país honrar seus compromissos. É a mesma coisa, você está devendo 10 mil ao banco, você vai ao banco e pede mais 10, você fica devendo 20, o banco vai ter a mesma confiança em você? Não, porque você não resolveu seus problemas com 10 mil, vai resolver com 20, você vai dar um calote no banco. Essa é a situação do Brasil em pequenos detalhes. Nós estamos com uma dívida pública muito alta, e precisamos de encontrar solução. E a solução passa por quê? Por reformas. Reformas administrativas, reformas da Previdência, enfim, várias reformas que reduzam os gastos, né? Reduzam as despesas. Que a administração pública, começando pelos municípios, né? Exigindo que os municípios, de fato, trabalhe com transparência. Não tem um município transparente. Eles gastam do jeito que querem, sem prestar conta, sem a mínima responsabilidade com o município, a mínima responsabilidade. Mas essa dívida vai para o Estado e possivelmente vai para a União, porque a União acaba sendo a financiadora, a credora de todos os sistemas. Se vai à falência, você vê, os estados do Rio, São Paulo, Minas Gerais que estão endividados, só pedem socorro a quem? Ao governo federal. Por quê? Porque eles são os estados mais ricos. Estão pedindo socorro ao governo federal. Imagine os estados pobres como Pernambuco, Piauí, Alagoas e assim sucessivamente. E essa dívida dos estados é consequência da má gestão dos municípios também. Temos que colocar toda a sociedade envolvida. Não é só, é muito fácil de cobrar só do presidente Lula, né? Só do presidente Bolsonaro, só do presidente Temer, só do presidente Dilma. Porque, na verdade, os municípios, que nós temos eleições esse ano, eles estão gastando fortunas aqui em Santa Cruz de Caparibe. Ontem mesmo foi um dia de passeatas. Eu não tive sossego ontem em casa, lendo, passando uma passeata de campanha política. É bom, é maravilhoso, mas esses gastos que eles estão gastando fortunas numa eleição, para eles vão tirar da onde? Das falcatruas na administração durante 4 ou 8 anos, caso ele consiga uma reeleição. Então, é um problema grave, o problema do endividamento que o nosso país vive. Ah, Antônio, mas eu não ouço ninguém falar disso. Sim, você está me ouvindo. Por quê? Porque eu tento passar uma mensagem para que todo mundo compreenda, porque o presidente Lula está lá brigando com o presidente do Banco Central, porque o presidente do Banco Central aumenta a taxa de juros, porque o presidente do Banco Central não é brasileiro, porque o presidente do Banco Central foi indicado por Bolsonaro e está acabando com o país, está trabalhando contra o país. Está não. O presidente do Banco Central está correto quando aumenta a taxa de juros, segurando o consumo. Para quê? Porque se o país começar a ter... Já tem um endividamento monstruoso. E a economia começar a crescer, que eu torço para que a economia cresça. Mas a economia só pode crescer se tiver infraestrutura. E cadê o dinheiro do governo federal para investir em infraestrutura? Cadê o PAC? O PAC, o chamado PAC, né? Programa não sei o que lá do crescimento. Não sai porque não tem dinheiro. Você vê, agora mesmo que eles têm até o dia 30, ou seja, nós estamos 11 dias... Ele tem que entregar o orçamento, o projeto de orçamento para 2025. E a briga lá está havendo um fogo amigo lá do PT, porque então o governo tem que cortar 15 bilhões de reais para o orçamento de 2025, onde ele vai cortar na Previdência Social, na saúde, na educação. Vai prejudicar quem? O pobre. E os 50 bilhões das emendas PIX? Os 50 bilhões que o Congresso quer? Porque o Congresso Nacional virou um governo paralelo. Nós temos 4 governantes, né? Poderes. Nós temos o poder, o legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, que são esses constitucionalmente,
e um quarto poder, que é Arthur Lira, que faz o que quer, que fica fazendo grevinha. Só falta ele agora. Eu estou esperando, eu aguardo com muita ansiedade, né? A greve de fome de Arthur Lira no plenário da Câmara. Eu entrei em greve de fome agora, porque as emendas PIX não pode mais, eu não posso mais fazer emenda PIX, eu não posso mais mandar dinheiro para o meu amiguinho lá de Alagoas, mas por debaixo dos panos, desculpa o termo chulo, mas é isso mesmo, que é uma vergonha o Congresso Nacional, o presidente da Câmara, né, não querer que haja transparência na administração pública. Eles querem esconder 50 bilhões de reais que vai para as prefeituras, para os amiguinhos dele, para os pastores deles, gastarem sem prestar conta. Gente, isso é uma vergonha, é lamentável. Então, eu quando eu chamo o título Lula, promessa é dívida, porque ele assumiu um compromisso no início do governo dele de zerar o déficit público em 2024. E eu espero que zere mesmo, que tenha um superávit de 1% em 2025. Porque o processo do endividamento, se nós não tomarmos conta, vai chegar uma hora que vai ser muito pior para todos os brasileiros. Quem paga essa conta é você, pobre, é você aposentado, é você que tem um LOA, é você que ganha só um salário mínimo. Eles vão tentar tirar de você mais pobre, de mim que é pobre, não vão tirar dos empresários. O orçamento lá, os 475 bilhões para o agronegócio, vai ter no orçamento de 2025. Os 550 bilhões para empresários incompetentes usufruírem de benesses do Estado, não vai faltar em 2025. Agora ele vai cortar onde? No pobre. Na farmácia popular, na saúde, no SUS, que não vai ter mais cirurgia para o pobre vai morrer como está morrendo na fila. Aqui no Nordeste, as pessoas morrem na fila, não tem uma fila no sentido literal da palavra. Você não vai achar na porta dos hospitais uma fila, não vai enxergar. Se vier, vamos botar a TV Globo, vai filmar as filas das pessoas esperando ser operado no Hospital da Restauração de Pernambuco em Recife ou no Hospital Regional de Caruaru. Não, você não vai achar isso. Mas são as pessoas que não são atendidas pelos médicos, pelo Sistema Único de Saúde. Vai no Mestre Vitalino, você não atende, vai no Regional, não te atende, vão na restauração e não te atende. Porque o SUS não funciona, o Estado não presta saúde, serviço de saúde à população. Da mesma forma, também não presta sistema de segurança pública. Nós não temos segurança pública em Pernambuco. Nós não temos estradas em Pernambuco. As estradas estão caindo aos pedaços. Né? As obras são infinitas. Né? Não existe um fim de uma obra. Eu já falei em vídeo aqui, né? Eles estão andando lá, BR-104. Eu cheguei aqui em 2015, no dia 15 de outubro de 2015, no Nordeste. A obra da BR-104 estava em operação. Até hoje, e é um trecho, não acho que são 12 ou 15 quilômetros de estradas. Até hoje eles não terminaram. Tem uma creche, tem uma quadra esportiva do município aqui de Taquaritinga do Norte, que eu cheguei também em 2015, até hoje ela não foi terminada, não foi concluída. Por quê? Porque eles não têm recurso e ficam postergando, porque o povo não se manifesta, o povo não cobra, o povo não quer saber. E o meu objetivo desse vídeo é passar para você, mãe de família, pai de família, avô, que não adianta você ficar omisso politicamente. Em política eu não me meto. Gente, é em política que a gente tem que se meter. Porque cobrar dos vereadores, cobrar dos prefeitos, cobrar do governador, da governadora de Pernambuco, no caso, do presidente da República, a seriedade com a administração pública. Nós não podemos entregar como está entregue. O orçamento no Brasil não tem dono, mas o orçamento é do povo brasileiro. Quem está mandando no orçamento são os parlamentares, usufruindo de benesses para mantê-los políticos. Né? Tem uma regra na política, não pode surgir políticos novos, porque o dinheiro, eles gastam bilhões, o projeto, né, o fundo eleitoral gasta 5 bilhões de reais. Vai se financiar quem? Os políticos antigos, os políticos do Centrão, essa máfia, essa corja de ladrões que está na Câmara Federal e no Senado, que é o Grupo Centrão. Isso só muda com o povo cobrando, com o povo sendo mais exigente. Não adianta, eu sou muito criticado, né? Me chamo muita atenção. Não, aqui você não pode falar, porque eu sabe que eu só falo de política. Aqui você não pode falar de política. Tá bom, eu não falo. Mas não adianta a gente ficar omitindo. Aqui em Santa Cruz de Capibaribe, as pessoas não comentam política para não se magoar. Porque
não quer, porque se é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, mas então você não pode falar de A e de B, de azul e de vermelho, azul e amarelo, azul e verde, porque senão você cria inimizades. A gente não pode, mas isso está errado. Quando agora é uma das, se você chegar aqui em época de eleição em Santa Cruz de Capibaribe, você vai dizer, meu Deus, é a cidade mais democrática do mundo. Não é. Você vai ver como ontem as ruas encheram dos candidatos, porque é um desafio. Ele só quer vencer. Venceu a eleição, pronto, ele não vai mais mexer uma palha, como diz o velho ditado, em prol da sociedade, em prol da cidade. Ele venceu a eleição, ele ganhou a eleição, é o que importa aqui em Santa Cruz de Capibaribe. Depois disso, são 4 anos de silêncio absoluto, não tem manifestação nas ruas, a sociedade não se reúne para discutir os problemas da cidade, a cidade é imunda, a cidade é suja, a cidade não tem sinalização, a cidade não tem calçada, ou seja, Santa Cruz de Capibaribe não tem nada. A administração de Santa Cruz de Capibaribe é um caos, mas tem uma aprovação, eu diria, de 100%, porque os eleitores que o elegeram em 2020 são os mesmos que vão eleger em 2024. Não vai mover uma palha, porque é uma questão de honra você ser do vermelho, você ser do verde ou do azul, nem sei mais as cores. Né? Apareceu um novo grupo de política aqui, eu nem sei mais quem é quem. Eu só sei que tem um grupo que é vermelho e tem outro que é azul. Então, pronto, se você é do azul, você é vermelho. O velho pastoril, que é uma cultura portuguesa que fez muito sucesso no Nordeste, foi esquecida, né, essa tradição do pastoril, que era uma festa do final do ano, onde cantava as pastorinhas, né, e tinha lá a pastorinha verde e vermelha, e uma mestra, né, que tinha um vestido no lado vermelho, no lado verde. Aí, quando ela dançava o tempo todo, mas se eu chegava lá e desse dinheiro para o vermelho dançava a noite toda, e o pessoal do azul ficava sentado. É o que está acontecendo na política de Santa Cruz de Capibaribe, na política de Taquaritinga do Norte. Tem 2 partidos, o vermelho e o azul. Se você é do azul, você tem chance de ganhar? Tem. Mas o vermelho também tem chance de ganhar. Agora, quem ganhar, pronto, aí um silêncio absoluto, ninguém condena mais ninguém, porque todo mundo é amigo no poder, né? Lá no ápice do poder, né? Os secretários são tudo amigos, não tem adversário. Os adversários é só na campanha. Terminou a campanha, eles são amigos, eles são parentes, eles são da mesma família. Eles não vão se dizer, eles só querem o poder para eles. Essa é a realidade. Mas essa política leva o país a chegar a uma situação econômica de crise. Nós estamos numa crise gravíssima. O governo Lula não governa. Por quê? Porque não tem recurso. O governo Lula está sendo um governo de blá, 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 de muita conversa, mas pouca ação. Crítica o presidente Lula? Não tem recurso. Nós estamos com um déficit de 77% do PIB, é a dívida pública. Sobra o quê? De cada R$ 100 que o governo arrecada, 95 está comprometido com as despesas obrigatórias. Sobra o quê para investimento? E desses 5%, a Câmara leva 22%. Então sobra 5%. De cada R$ 100, 95 é para pagar a despesa, sobra 5 para o governo investir. Aí desses R$ 5 que o governo, claro, gente, isso é uma conta bem simples, mas é assim que funciona. Desses R$ 5 que o governo tem para investir em educação, em saúde, em transporte, em infraestrutura, a Câmara quer 22,5%, que é para as emendas, para os amigos, para os apadrinhados. É esse país que essa realidade você não vai ouvir em nenhum blog, em nenhum canal do YouTube. Mas eu estou chamando atenção para isso, porque é um caso grave. Ou o povo brasileiro toma conta da política, ou a política acaba com o povo brasileiro. Haja visto o que está acontecendo esse ano. Quero encerrar. Esse ano temos uma grande filtração do Comando Vermelho, do PCC nas políticas. Muitos vereadores, muitos prefeitos vão ser agentes do Comando Vermelho. Ora, gente, o que é isso? Comando Vermelho é grupos que transporta cocaína para o estrangeiro e é o tráfico de drogas. Eles estão nas prefeituras para a chamada lavagem de dinheiro. Eles têm muito dinheiro, eles vão ser secretário, eles vão fazer administração de transporte para lavar dinheiro, para tornar esse dinheiro honesto, esse dinheiro limpo, né? Chamada lavagem de dinheiro. Isso eu não estou afirmando, é o que os jornais estão anunciando. A grande imprensa, a influência do crime organizado na política. Mas isso é por quê? Porque o Estado omitiu-se, o Estado não quis cuidar da administração, deixou que o crime organizado domine Rio de Janeiro, domine São Paulo, domine todos, estão nos presídios, mas no Rio de Janeiro e São Paulo já estão inseridos no poder. Como é que nós vamos nos livrar disso?
só com muita administração federal. Aí tem que entrar o governo federal, não deixar que esse crime organizado se infiltre no governo federal, porque se infiltrar, adeus. Paciência, nós vamos virar uma gangorra. Ok, gente? Olha, muito obrigado, espero ter... O meu assunto não é palpável, não é um assunto doce, mas é necessário que a gente discuta isso. A dívida pública brasileira levará o país a uma crise sem precedentes, que já estamos vivendo. É preciso que a gente acorde para reconhecer a gravidade do endividamento do país. A dívida interna, o déficit público tem que se encontrar uma solução. Pode ser com novos tarefas, tributos, não importa, que o país tem que se unir, a sociedade tem que se unir, dizer o que quer e botar esse país no eixo. Como nós fizemos em 93, 94 com o Plano Real, que reinserimos. Teve desgaste? Teve crítica? Teve, especialmente do PT, que foi o maior adversário do Plano Real. Mas o país melhorou, o país privatizou, o país cresceu, o país encontrou soluções. Nós, da mesma forma, temos que encontrar agora, fazer um novo Plano Real para a gente encontrar uma solução para resolver o problema do endividamento do país, que é muito grave. Isso vai acarretar muitos prejuízos para todo o povo brasileiro. Ok, gente? Olha, muito obrigado e até a próxima.